Senhor Deus, querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nós levantamos nessa hora um clamor em favor do nosso Brasil. Este país maravilhoso, que é realmente um país abençoado. Não temos vulcões ativos que assustam, não vivemos a iminência de terremotos, não temos guerra civil. Senhor, nós te louvamos porque esse é um país acolhedor, de um povo extremamente criativo, de um povo alegre, não obstante tantos motivos para fazê-lo triste, mas um povo que vive uma alegria superficial e que precisa do Senhor Jesus. Por isso, nesse momento em que estaremos comemorando no transcurso desta semana, nós te pedimos, Deus, que para além da independência política que marcou essa data, que haja no nosso país a liberdade provocada pelo Evangelho no coração do homem. Pai, assim nós entregamos a nossa pátria, os nossos governantes, diante do Teu altar. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem...
Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Você já agradeceu ao Senhor hoje aquilo que Ele tem feito na sua vida? Não é verdade? E eu quero desafiar você agora, ao cantarmos essa canção, que você possa falar para Ele: graças eu te dou, Pai, pelo preço que Tu pagou ali na cruz, derramando o Seu sangue. Quero desafiar a você a cantar de toda a pureza de alma, de coração, essa canção nesse momento. Diga para Ele nesse momento essa declaração, faça essa declaração de amor para Ele nesse momento. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga para o Senhor: digno é o Senhor, Ele é digno, Ele é digno. sobre o trono está, soberano Criador. Cante firme agora então. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos. Ele venceu. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, E ao terceiro dia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. então diga para Ele: Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. só as vozes agora, só as vozes. Elevo minhas mãos Diga para Ele: ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Para terminar, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Quão grande é meu Deus, cantarei louvores. Quão grande é o meu Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com esta canção. Exalte ao Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Então diga para Ele: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. por gerações, Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. só as vozes, quão grande é meu Deus, só as vozes. Quão grande é o meu Deus, Diga para Ele: cantarei quão grande Tu és digno, Senhor. meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez para terminar, quão grande
Você pode glorificar o Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque já sentimos a tua presença aqui em nosso meio, Pai. Ó, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui em nosso meio, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala, Senhor Deus, fala. Fala aos nossos corações, Pai. Quero te pedir por aquelas pessoas que entraram aqui e que ainda não tem Jesus em seu coração, meu Pai. Fala a esses corações, meu Pai. Toca profundamente esses corações, Pai. Que hoje possa ser uma noite, Senhor Deus, de grandes alegrias no céu, Senhor Deus. Por almas se convertendo a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença viva aqui em nosso meio. Muito obrigado pelos louvores cantados. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo coral. Muito obrigado, porque sentimos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Te abençoe, irmão.
Antes da ministração da Palavra de Deus, eu quero falar do Congresso Mais Mulher, a terceira conferência que a nossa igreja está preparando para as mulheres. Nós já percebemos aqui que a maioria esmagadora desta igreja é constituída de mulheres. Esse país está sendo dominado pelas mulheres. E aí, mulheres? Acho que a ficha não caiu, né? Então, nós vamos fazer essa terceira conferência, Mais Mulher na Família, Mais Mulher na Saúde, doutora Jussara Novaes falará, Mais Mulher na Sexualidade, pastora Raquel Farias, Mais Mulher na Vida com Deus, Fátima Nascimento, que é ministra de Educação da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, Mais Mulher nas Emoções, doutora Deise Queiroz, Mais Mulher nos Planos de Deus, doutora Maria Tereza Ramos, que é médica, membro de nossa igreja, vai ser uma das palestrantes, participação especial, Moana e Val Martins. Nós preparamos essa conferência para atender prioritariamente as mulheres daqui, que são membros, que frequentam e que são amigas das pessoas aqui dessa igreja. Mas a gente está abrindo, obviamente, para pessoas de outras igrejas e pessoas que não sejam de igreja nenhuma, que querem vir ouvir assuntos relativos à vida da mulher. Então, nós temos esse folder, o valor de R$ 25,00, e a inscrição precisa ser feita até o dia 16, por quê? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão almoçar aqui. Aliás, se você pretende almoçar, no folder tem aqui, quem pretende almoçar, o valor de R$ 10,00 que está colocado aqui, ok? Eu quero encorajar, então, você fazer sua inscrição, não é? Hoje, após o culto, nós vamos ter pessoas aqui já prontas, você fazer a sua inscrição e pode pagar no dia 16. Eu quero também fazer um apelo aqui aos homens. Que tal você, que não vai participar desse congresso, mas gostaria de apoiar uma pessoa, uma mulher, a participar desse encontro? Ok? Então procure a irmã Gláucia, fique em pé, Gláucia. Ok? A irmã Sandra pediu às mulheres para ficarem em pé. Eu quero pedir todas as mulheres para ficarem em pé mais uma vez, já que esse país está sendo dominado pelas mulheres mesmo, então a gente... Olha só, querida mulher, esse congresso está sendo preparado com muito carinho. Venha participar, você com certeza vai ser fortemente impactada. Fortemente. Então, depois do culto, você já pode fazer sua inscrição, porque a gente está planejando um congresso para, no máximo, 300 mulheres. Provavelmente a gente vai ter mulheres de fora vindo, mas é preparado para você. Então, após o culto, faça a sua inscrição, e homens que puderem apoiar uma mulher, então você paga e fala com a irmã Gláucia, para que a gente depois, então, distribua. Entendido? Pode sentar. Deus abençoe. Adriano. Nós vamos, antes de ministrar a palavra, ouvir o depoimento desse moço. E nós conversamos essa semana, por uma circunstância que eu entendo que foi muito inusitada, não veio o caso detalhá-la nesse momento. E eu pensei assim, puxa, sua história, Adriano, ela vale a pena ser ouvida. Porque ele tinha tudo para ser um bandido, para estar envolvido no submundo das drogas. A história desse moço foi tão forte que quando eu o ouvi, eu me emocionei. E eu disse, você tem que compartilhar isso com a igreja. Ele é quietinho, trabalha no Ministério do Som, é tímido, então já encarar esse auditório já é o primeiro desafio, né? Mas Deus vai te abençoar, eu vou ficar juntinho de você aqui, tá bom? Vamos ouvir esse irmão querido. Amém. Primeiramente eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como o pastor disse, sou um jovem extremamente tímido, me sinto muito mais à vontade atrás daquela mesa de som lá, de preferência quando não está dando microfonia. Mas essa noite isso não vai ser motivo de eu deixar de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu, há 7 anos atrás, eu cheguei a essa igreja com uma história de vida familiar destruída por conta da bebida.
Meu pai era viciado em bebida, minha mãe também bebia. E por conta da bebida, meu pai era um homem violento, batia muito na minha mãe. E eu me recordo na minha infância que a única lembrança que eu tenho do meu pai era de um homem violento, de um homem que, muitas vezes, sem motivo, batia na minha mãe. Ele, há tempos atrás, peço desculpa à igreja, mas eu me recordo que a minha mãe, quando ela trabalhava no Rio, ela se casou com meu pai e veio morar, largou seu emprego, veio para a Barra e começou a morar com meu pai. Assim, quando se passaram os anos, ela veio realmente a conhecer quem era ele, um homem violento. Batia muito nela, batia muito nela. E a minha família não aceitava. A minha família não aceitava, mesmo obstante dele bater dia após dia nela. E ele batia agora, daqui a 5 minutos ela abraçava e amava como se tivesse cega. E a minha família vendo a minha mãe sofrer, não aceitava aquilo e falou com a minha mãe: a gente te ama, você é a nossa família, mas ou você ou o teu marido dentro da minha casa. E eu, criança, a minha mãe, por conta do amor que ela tinha por ele, me largou, me deixou aqui. Na verdade, a vontade dela era me levar, mas eu, por conta de ver aquilo como criança, não quis acompanhar meu pai, fiquei com a minha família em Barra. E minha mãe foi com a minha irmã, que era mais velha. Eu fui criado pelo meu avô, meus tios. E minha tia ficou 3 anos. Minha família eu fiquei 3 anos sem ter notícias da minha mãe sumiu com o meu pai. E minha família sem ter notícias, sem saber onde minha mãe estava. Por coincidência, uma vizinha nossa foi visitar um parente dela no hospital psiquiátrico, que hoje eu acho que nem funciona, chamado Cananéia, ali em Maçambará ali. E indo visitar, quando ela retornou, ela chegou perto dos meus familiares e falou assim: onde está a tua irmã? Falou com a minha tia: onde está a tua irmã? Ela, há 3 anos eu não tenho notícia da irmã, ela saiu daqui com o esposo dela, só ficou o filho dela aqui, mas creio ela que está bem. Aí essa pessoa falou assim: eu não quero te assustar não, mas se eu fosse vocês, eu daria um pulinho naquele hospital psiquiátrico, porque eu cheguei lá e vi uma pessoa idêntica a ela. Aí minha tia: não, mas não pode, minha irmã saiu daqui bem, ela está com o esposo dela, apesar deles brigarem, ela está bem. E não quis ir. Passou uma semana, passou 2 semanas, 3 semanas, aquela pessoa voltou e falou: vai lá, que eu tenho quase certeza que é a tua irmã. Quando minha tia chegou no hospital psiquiátrico e perguntou lá para os médicos lá se tinha alguém que tinha chego lá com o nome, com aquele nome, o médico realmente falou assim: chegou uma moça aqui sem documento, a gente não sabe quem é. Realmente a gente não sabe quem é, mas a gente quer te mostrar se porventura foi ela. Quando o médico mostrou aquela moça para minha tia só chorava. Minha mãe toda machucada, acabada, debilitada. E minha tia perguntou para aquele médico: como que ela veio parar aqui? O médico virou para ela e falou assim: um rapaz parou no caminhão e falou que achou ela à beira da pista e quase morta, para não morrer, largou ela aqui. E por conta de violência, por ter batido muito nela, ela sofreu traumatismo craniano e ficou debilitada mentalmente. E com aquele problema todo, ela, como se tivesse ficado maluca, falava sozinha, totalmente perturbada e a poder de remédio. Então, minha família começou a acompanhar ela no hospital, e os médicos começaram a medicar ela. E o que acontecia? Quando ela estava boa o poder de remédios, o médico mandava ela para casa, ela ficava 6 meses e o efeito do remédio passava, ela ficava violenta. E o mais interessante é que o problema não era só psicológico, não era só mental, porque apesar dela falar coisas que não tinham sentido, ela muitas vezes brigava, olhava para o nada e, assim, como se estivesse pedindo sossego, mas assim, como se estivesse sendo atormentada por entidade maligna. Ela, como se estivesse conversando assim com... Por exemplo, ela olhava para mim quando era criança e falava assim: larga meu filho, e citava assim nome de entidade que a gente só acha em candomblé. Então, não tem o porquê de uma pessoa assim, deficiente mental, tirar uma coisa que não tem sentido, ela nunca ouviu. Sabe, o problema da minha mãe também era espiritual, e eu fui uma criança criada assim, com a ausência do meu pai, com a ausência da minha mãe, e eu lembro que na minha infância, às vezes que a minha mãe vinha me visitar,
ela ficava em casa e quando passava o efeito do remédio ela ficava violenta, ela muitas vezes ia para a linha de trem, ficava sentada na linha de trem e os meus colegas me chamavam, sua mãe está sentada na linha de trem, vai lá tirar tua mãe lá. E eu, na minha infância, descia chorando, ia com ela lá. E quando ela tinha essas crises, a minha tia tinha que chamar os médicos dos hospitais. E geralmente eles vinham com o corpo de bombeiro. Eles vinham com o corpo de bombeiro para buscar, porque ela era violência. E eu, criança, eu escutava o barulho da ambulância e já sabia que era. Muitas vezes nem era. Mas eu, habituado a escutar aquilo e achar que era, quando eu escutava o barulho da ambulância, eu subia para dentro de casa e agarrava na perna da minha mãe e falava com ela, não vou deixar ele te levar, não vou deixar ele te levar. E uma criança, cresci com esse tipo de sofrimento. Mas o que eu venho dizer aqui é que Deus foi maravilhoso na minha vida, mesmo obstante a tudo isso, a palavra que eu tenho é que Deus mudou minha sorte, sabe? Mesmo obstante a todo esse sofrimento, mesmo obstante a passar por tudo isso, Deus não permitiu que eu colocasse no meu coração motivo de revolta nenhum. Sou muito grato a Deus porque não tive envolvimento com droga nenhuma. Sou grato a Deus porque Deus me abençoou. E na minha adolescência eu vim me converter através do Sandro, que é a esposa da Ana Paula, que hoje congrega na Metodista. Ele se converteu e logo depois ele começou a me convidar e eu na minha adolescência fui crescendo. Na minha juventude eu comecei a frequentar a Igreja Batista e me converti, aceitei Jesus aqui. E com 5 meses de conversão, minha mãe ainda tinha problemas mentais, eu fiz um propósito com Deus, sem muito conhecimento da palavra de Deus, eu fiz um propósito com Deus e disse assim, se o Senhor é esse Deus que essas pessoas dizem que tem poder para curar, tem poder para salvar, o meu sonho era que o Senhor restaurasse a integridade física da minha mãe, que eu não aguento mais olhar para ela e não ter o que fazer. Não cabia a mim, eu não tinha poder de sarar, de fazer qualquer coisa por ela. E o tempo foi passando, eu me converti, o tempo foi passando. Quando eu me batizei, eu olhei por mim, minha mãe já não precisava ir para o hospital. Minha mãe foi curada por Deus, sabe? Jesus curou a minha mãe. Sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por essa igreja. E depois que eu aceitei Jesus e me batizei, quando eu tomei uma posição diante de Deus, sabe? Eu só somei vitória. Eu só somei vitória. Eu dei uma oportunidade para a minha vida. Eu dei uma oportunidade para a minha vida. Eu conversando com o pastor, eu disse assim, é muito ousadia do homem dizer que aceitou Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Jesus que tem o amor e a misericórdia de nos aceitar, né? Nos tira do pecado, nos tira da desgraça, nos dá uma nova história de vida, nos dá uma nova oportunidade. Foi isso que Ele fez comigo. Eu me converti, eu me batizei, Deus vem mudando a história da minha vida. E eu vim colocando a minha vida na presença de Deus e fui colocando os meus pedidos diante de Deus. Deus, Ele me deu um emprego. E comecei a frequentar o Ministério Maped ali por curiosidade, gostei, um ministério muito, muito legal, um ótimo ministério. Ali eu conheci a mulher com quem eu sou casado hoje, a Ellen, e sou muito grato a Deus. E na minha humildade, eu costumava pedir coisas a Deus com muita humildade, e Deus, sabe, com muito amor, com muita bondade, com muita fartura, tem aberto a janela do céu sobre a minha vida. Eu lembro quando eu pedi a Deus para nos dar um casamento, para nos dar a condição de nos casar, e nós oramos, fizemos um propósito em cima disso, nós chegamos ao gabinete do pastor e pedimos ao pastor, comentamos com o pastor, nós colocamos o papel para correr, nós vamos casar, e o nosso pedido é que, se o Senhor orar a gente, estender a nossa mão sobre o gabinete do Senhor ali e dar a bênção para a gente, tá bom. Mas o Deus que a gente serve, Ele tem muito mais do que isso para a gente. O Deus que a gente serve é um Deus que Ele nos dá esmola. Quando Ele abençoa, realmente Ele abre a janela do céu. E eu, pedindo a Deus que fosse só uma bênção no gabinete, a igreja me abençoou com um casamento maravilhoso, ornamentou a igreja, comida, coisas maravilhosas, coisas que eu só podia desfrutar na presença de Deus. E de lá para cá, eu tenho a dizer que só somei vitória, sou assim, a melhor atitude que eu tomei na minha vida foi viver na presença de Deus, só ganhei, e quero ser grato a essa igreja também, igreja que eu me converti, que eu me batizei aqui, eu aprendi a amar Jesus, igreja que eu amo, igreja que estendeu a mão para mim, igreja que, eu lembro quando eu me converti aqui, eu pude desfrutar de cestas básicas dadas pela ação social dessa igreja, eu pude desfrutar de bolsas de cesta de Natal dadas por essa igreja, e hoje Deus me dá
o privilégio de poder contribuir com a ação social da igreja é consequência de amor a Deus. Sou muito grato a Deus, sou muito grato à igreja, sou muito grato ao nosso pastor. Coisas que eu não admito, eu não aceito. Pessoas podem falar mal de qualquer um, menos da minha igreja. Falar mal da igreja para mim é comprar briga para mim, igreja que me acolheu, igreja que me abençoou, eu não tenho nada a reclamar dessa igreja, muito pelo contrário. Devo muita gratidão a essa igreja. É o que eu queria compartilhar com a igreja. Uma pergunta. Ele estava dizendo que não dá tempo de detalhar, né? Mas ver parede manchada de sangue da mãe pelo espancamento do pai, eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje seu coração é cheio de ódio pelo seu pai, cheio de revolta. Como é que é isso? Diz para a gente. Revolta nenhuma. Muito pelo contrário. Hoje, conhecedor da palavra de Deus, eu entendo que Ele é digno de misericórdia, tão pecador como eu. O Deus que me libertou, que me ama, tem o mesmo amor por Ele. Tem o mesmo amor por Ele. Do mesmo jeito que se eu não me convertesse, o peso de andar longe da presença de Deus pesaria tanto sobre Ele quanto em mim. Não tenho mágoa, nem ódio nenhum sobre Ele. Meu pedido a Deus é que Ele se converta. Assim, sentimento de pai, não tive um pai, mas ódio nenhum. Meu pedido é que a palavra de Deus encontre lugar no coração dele, que ele venha conhecer esse Deus que eu conheci, que mudou a história da minha vida e que tem poder para mudar a história da vida dele. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. É que a gente costuma, assim, privilegiar depoimentos dramáticos de drogas e tal, mas o moço que tinha uma história toda para ser prejuízo para a sociedade. Não é verdade? E aqui está, casado, né? Aliás, uma pede é uma bênção para casar, viu? Moças, uma pede. Gente, louva a Deus pela vida do Adriano. Menino humilde, gente. Humilde. Vamos orar pela vida dele? Senhor, nós te agradecemos pela vida do Adriano, e que certamente, Deus, teve a sua história mudada por causa do Evangelho. Não fosse Jesus, o que seria desse moço? Os exemplos que ele teve foram os piores, do ponto de vista de pai e mãe, mas por causa do Senhor Jesus, que teve compaixão dele, lá na sua adolescência, quando ele ouviu o Evangelho, quando ele entregou sua vida a Cristo, Pai, o Senhor escreveu para ele uma história nova. Obrigado pela vida desse moço, pela vida da sua esposa. Hoje é um moço trabalhador, que está com a tua bênção construindo a sua casa, e agora já orando também para que o seu pai, distante, se encontre com o Senhor Jesus, Pai. Obrigado por esse depoimento. E fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 23. Do verso 18 ao versículo de número 23. Quem não tem Bíblia, a projeção está à disposição para que todos nós acompanhemos a leitura desse texto. Então proferiu Balaão a sua parábola dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação
de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eu quero destacar essa exclamação, que é uma exclamação de espanto, satisfação, de alegria, de quem contempla a mão de Deus na história do povo de Israel na saída do Egito e diz: que coisas Deus tem feito. Penso que, pela ministração de domingo passado à noite e hoje à noite, dá para entender que eu estou meditando no livro de Números. Aqui, o povo de Israel já estava próximo de encerrar uma caminhada de 40 anos, saindo do Egito em direção à terra prometida. Já estava próxima a entrada na terra prometida. Não faltava muito tempo. E então, nessa trajetória, onde quer que o povo de Deus passasse, assustava, porque era uma multidão. E aí no texto, a partir do capítulo de número 22, nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Balaque, filho de Zippor, que era rei em Moabe, assustado com essa multidão de pessoas que estava marchando em direção à terra prometida. Nós não temos exatamente o número desses peregrinos, temos algumas informações, por exemplo, no capítulo 26, no versículo de número 51, nós temos aí um dado de 601.730 pessoas que foram contadas de 20 anos para cima. Dr. Seuched, ele sugere a gente multiplicar pelo menos por 4, considerando os menores de 20 anos, considerando as mulheres e considerando os idosos. Ele sugere o número aproximado de 2.400.000 pessoas, marchando, caminhando em direção à terra prometida. E Balaque, como lhes disse, rei dos Moabitas, filho de Zippor, assustado com aquela multidão que se aproximava da sua região, contratou um profeta chamado Balaão, para que este profeta amaldiçoasse o povo de Deus. Havia alguma compreensão de que uma maldição lançada por um profeta, de alguma forma pudesse encontrar resposta e pudesse se materializar, impedindo que aquele povo, numa multidão enorme, de alguma forma passasse pela terra de Moabe. E você que já leu em algum momento o livro de Números, sabe que Balaão, que é uma figura que aparece poucas vezes nas Escrituras, na verdade, a primeira aparição de Balaão nós a temos aí no capítulo 22 e 23 de Números, e algumas referências em outros textos, como no segundo livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, que diz que Balaão amou o preço da iniquidade, o que sugere que ele atendeu ao convite de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, movido pela possibilidade de retorno financeiro. Amou o preço da injustiça. E, na verdade, ele intentava estar com o rei Balaque, mas o Senhor falava com ele. Falou até através de uma mula, que está aí no capítulo de número 22, é uma história muito interessante, irmãos.
Você já viu um animal falar? Quem já viu? Mas a Bíblia diz que o animal fala. E interessante que o texto mostra, irmãos, que o jumento viu aquilo que o homem não vê. Às vezes o homem é pior do que o jumento. Não se sinta ofendido. Porque diz o texto que no verso 21, capítulo 22 de Números, que Balaão albardou a sua jumenta, partiu com os príncipes de Moabe enviados por Balaque, e a ira de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. Olhem, o jumento viu o mundo espiritual. Verso 23 diz que a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, quantas vezes a jumenta viu o anjo do Senhor? Quantas vezes Balaão viu a jumenta, quase que eu ia falar jumento Balaão, né? Quantas vezes Balaão viu o anjo do Senhor? Apenas uma vez, que vai mostrar mais adiante, olha. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com um bordão. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu? Para que me espancasses essas 3 vezes. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. E Balaão vai, o Senhor abriu os olhos de Balaão, diz o verso 31, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Há um mundo espiritual que a gente não consegue perceber. Quando a Bíblia fala de anjo com espada desembainhada, está descrevendo uma dimensão para a qual nós somos impedidos, por conta da nossa humanidade, de contemplar. Mas a Escritura é abundante em afirmar que há anjos de Deus. Por exemplo, Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós não podemos ver o anjo, porque não é um ser materializado. Às vezes até as Escrituras nos dão a ideia de que eles se tornam visíveis, como é esse caso, ou se materializam, como há em outras ocasiões, melhor dizendo. Há um mundo espiritual. E Balaão, então, tenta proferir maldição contra o povo de Deus, e por 4 vezes o Senhor, ao invés de liberá-lo para que ele transmitisse uma palavra de maldição, ao contrário, ele abençoava. E aí a gente tem a segunda profecia de Balaão, no texto lido inicialmente no livro de Números, capítulo de número 23. Que eu quero destacar algumas poucas coisas. Primeiro, Deus não é homem para mentir. O que Ele promete, Ele faz. Verso 19. O que Ele promete, Ele faz. Ele é fiel à sua própria palavra. É fiel àquilo que Ele diz, Ele cumpre a sua palavra. Não é homem para mentir. Uma ocasião,
O Senhor Deus usou um profeta chamado Mical para transmitir uma profecia contra o rei Acabe, um dos mais perversos reis de Israel. Acabe se aliou com Josafá para lutar contra o exército da Síria. Foram consultar os profetas, todos diziam, vai dar certo. Chamaram o profeta Mical ou Mica, e aquele profeta então, depois de algum tempo, disse, olha, Deus vai dar derrota, e tem mais, rei Acabe. Você vai morrer e o seu sangue vai ser lambido pelos cães. Gente, como é que Acabe morreu? A Escritura ensina que o rei Josafá foi com a sua vestimenta real. Quem olhasse ao longe perceberia que pela vestimenta e pelo carro usado pelo rei, aquele era o rei Josafá. Mas Acabe não, tirou a capa real, vestiu-se como qualquer do exército. E a Escritura diz que um soldado do exército inimigo pegou o seu arco e flecha. O texto é claro quando ele diz que ele atirou sem mirar, é como quem faz assim, olha, e lançou a sua flecha, e a flecha foi cortando o céu, e diz a Escritura que ela atingiu o rei Acabe exatamente na juntura da couraça, que protegia o seu tórax e até a sua virilha, e aquela flecha veio e penetrou-lhe naquele lugar que, se aquele soldado mirando tentasse acertar, não conseguiria. Mas eu digo que foi a mão de Deus que pegou aquela flecha para cumprir a sua palavra dada através do profeta. Acabe começou a sangrar no carro que ele estava, e o sangue escorria, e Acabe veio a falecer, e a Escritura diz então que o sangue dele, lavando o carro, foi lambido pelos cães. O que Deus promete, Ele cumpre. Segunda observação que eu quero fazer aqui nessa noite, é uma visão equivocada que muitos crentes têm no que respeita à batalha espiritual. Como se fosse uma luta de forças, de um lado Deus e de outro lado demônio. Como se fosse uma batalha, um puxa de lá, um puxa de cá. E muitos de nós temos uma visão do mundo espiritual absolutamente equivocada. E tem gente que anda oprimido pelo medo do diabo. Senhores, olha o que a Escritura diz, quando o profeta Balaão, instigado por Balaque, desafiado a amaldiçoar o povo de Deus, o Senhor Deus, através dele, diz assim, é Deus que vem tirando o seu povo do Egito, verso 22, e verso 23, contra Jacó, pois não há encantamento. Jacó aqui é o povo de Deus, nós somos o novo Jacó, o povo de Deus. Não há feitiço, preste atenção, não há feitiço que pegue no povo de Deus. Igreja, isso é fascinante. Não há maldição, não há trabalho de encruzilhada, de feitiçaria, de cemitério, seja de que ordem for, que alcance o povo de Deus que anda na presença do Senhor. É o que a Escritura diz, não há encantamento. E a terceira observação que eu quero fazer desse texto é exatamente essa exclamação. Que coisas Deus tem feito. Irmãos, para esse povo que já estava caminhando há muitos anos, era uma afirmação com dados concretos. Bastava se lembrar da saída do Egito, quando aquela multidão chega diante do Mar Vermelho. Você já deve ter visto isso em filmes, você que ainda não leu na Escritura, no livro de Êxodo. E naquele momento em que Faraó avança, e a arqueologia já tem descoberto indícios da veracidade daquele episódio ocorrido no Mar Vermelho, quando então Faraó avança com seu exército, deserto ao lado direito, ao lado esquerdo e o Mar Vermelho à frente. E Moisés vai falar com o Senhor. E Deus diz a Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem. E meus irmãos, sabe o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu. E a Escritura nos ensina que o povo de Deus passou a pé enxuto por meio do mar.
Era uma história conhecida, passada de um para o outro. Ali estava um testemunho, alguns vivenciaram aquele momento, experimentaram aquele milagre sobrenatural, experimentaram o suprimento de Deus no deserto. O que comer, você consegue imaginar a engenharia de alimentação para abastecer essa multidão? 601 mil homens, contados de 20 anos para cima. Imaginem toda a engenharia para alimentar essa gente toda. Já pensou fazer comida para todo mundo? Já imaginou toda a engenharia necessária para abastecer de água a todo esse povo? E Deus supriu, dando maná, dando codornizes. Nunca em momento algum o Senhor Deus deixou faltar. E por que é que essa afirmação, ou melhor, essa exclamação fantástica, irmãos, ela é, sem dúvida alguma, muito bonita? Que coisas Deus tem feito. Há coisas que só Deus faz. Só Deus faz. Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Só Deus pode mudar a história desse moço. Você entendeu o depoimento dele? O pano de fundo da história desse moço era de quem vai desembocar na criminalidade. Vai desembocar no submundo. Mas por causa do Evangelho, aquilo que só Deus faz do coração do homem, não é resultado do convencimento humano, é ação do Espírito Santo de Deus, mudando o homem de dentro para fora. Só Deus pode fazer isso. Não há ciência alguma, não há possibilidade humana alguma de mudar o homem de dentro para fora. Só Deus pode fazer isso. Por isso a gente pode dizer, que coisas Deus tem feito. Só Ele, irmãos, tem a capacidade de transformar uma vida. O homem pode melhorar, mas o Evangelho não vem para melhorar o ser humano. Ele vem para transformá-lo, fazer dele uma nova pessoa. Que coisas Deus tem feito. Quando eu me lembro da história de algumas pessoas que eu conheço aqui de Barra do Piraí, de outros lugares, gente que eu vejo na cidade muitas vezes hoje com a sua Bíblia, indo para uma igreja, talvez até você que hoje está aqui, é membro desta igreja ou não é membro dessa igreja, já pertence ao povo de Deus e que talvez alguns anos atrás jamais pudesse se imaginar numa igreja. Talvez jamais pudesse imaginar com uma Bíblia, mas foi alcançado pelo Evangelho. E Deus começou a mudar seu pensamento, a mudar seu coração, e a transformar hoje você em uma nova pessoa. Não é a igreja que faz isso. Na verdade, o desafio da igreja é colocar a pessoa diante de Jesus. Não são poucos os que muitas vezes vêm a uma igreja a convite de alguém, de um familiar, de um amigo, e com preconceitos, pensamentos equivocados, uma visão equivocada do povo de Deus, sobretudo por conta da igreja que muitas vezes está na mídia, e que se torna no paradigma de visão de todo o povo de Deus, e há muitos que vêm à igreja pensando, vou meter a mão no meu bolso. Você viu quantas vezes a gente falou em dinheiro aqui? Só no momento do dízimo, assim mesmo como uma responsabilidade do membro da igreja. Aí a pessoa vem, e vai ouvindo, e vai ouvindo. Eu costumo dizer aos meus alunos aqui de homilética, quando eu falo da influência, os elementos da influência humana, que são o tom de voz, a palavra e a postura física, eu digo para eles que as pesquisas mostram que 55% dos elementos de influência humana tem a ver com a postura física. E eu digo para eles que há como a gente até perceber indícios daquilo que a pessoa está pensando pela postura física.
Por exemplo, você sabia que os livros dizem que, de modo geral, quem está de braço cruzado, com a perna balançando, é quem está fechado aquilo que está sendo dito? Ei, aí nessa hora, todo mundo descruza o braço. Não é uma regra. Olha, eu já vi gente que descruzou o braço. Mas os estudiosos dizem, você cruza o braço já até por uma questão de comodidade. E que bom que você não descruzou, porque está lá confortável. Mas quem rejeita, de modo geral, cruza o braço. É a ideia de que eu estou fechado. Aí ele vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, e vai descruzando os braços. Acontece inconscientemente. E a rejeição vai se desfazendo, e a mensagem vai penetrando o coração da pessoa. E os preconceitos vão sendo desmontados. E o indivíduo é tomado por aquele sentimento e aquele pensamento seguinte: alguém contou a minha vida para o pregador. Sobretudo quem entra pela primeira vez na igreja e fica até aborrecido com quem lhe convidou, disse: não, você antes ligou para o pastor e disse para ele falar o que ele falou. Não é assim. Amigo, isso é um indício precioso de que o Espírito Santo está falando com você. Ele tem a capacidade de pegar a palavra dele, aplicada a um universo enorme de pessoas, com os mais variados tipos de problemas e dificuldades, e a palavra vem e é personalizada, ela alcança você. E diante disso a gente tem que dizer: que coisas Deus tem feito. Quando eu olho alguns de vocês que eu conheci antes do Evangelho, e hoje estão aqui, com um rostinho bonito de homem e mulher de Deus, cantando, louvando ao Senhor. E quando eu me lembro da história de alguns de vocês que desembocaram aqui, quebrados, estraçalhados, de toda forma, mas foram alcançados pelo Evangelho, eu tenho de me unir à palavra de Balaão e dizer: que coisas Deus tem feito. Ele transforma, Ele liberta. O Senhor Deus liberta. A escravidão foi vencida no país 13 de maio de 1888, escravidão física. Mas isso não extinguiu outras modalidades de escravidão. Escravidão espiritual, escravidão emocional. Quantos são escravos dos seus sentimentos? Estão subjugados aos seus sentimentos, são pessoas escravizadas pela mágoa, não conseguem liberar perdão porque são escravos. É como se o sentimento ganhasse forma física e viesse a dominar essas pessoas. São escravos. Quantos escravos da culpa, quantos escravos de complexos os mais variados, e são alcançados pelo Evangelho, são alcançados pela palavra de Deus. E então a gente diz: que coisas Deus tem feito. Amigo, é fascinante servir a Deus. E eu quero nessa noite convidá-lo a experimentar o poder de Deus na sua vida. Toda a palavra de Balaão foi de abençoar, porque Deus já havia decidido abençoar. E ninguém pode se contrapor contra aquilo que Deus diz, ou àquilo que Deus diz. Que coisas Deus tem feito, mas que coisas Deus quer fazer ainda na sua vida. Na sua vida, você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, não importa quantas vezes você tenha vindo aqui, o Deus que operou na história do seu povo no passado, que tem operado na história do seu povo no presente, é o Deus que pode mudar e atuar na sua história também, em nome de Jesus. Um Deus que ama você, que amou de tal forma que deu Jesus Cristo para morrer na cruz em seu lugar.
ama você do jeito que você é. Você não precisa tentar melhorar para que Ele receba você. Ele recebe você do jeito que você é. Do jeito que você é, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus equívocos, Ele recebe você. E Ele gosta que seja assim, porque aí Ele começa a trabalhar a sua vida, a lapidar, moldar sentimentos, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir. É isso que Deus faz, e Ele ama você. E a prova maior desse amor foi o fato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Quando eu penso na minha própria vida, hoje de manhã, na hora do louvor, eu estava ali e me emocionei com o louvor que a gente cantou, porque eu fiquei pensando assim, gente, como é que pode? Eu sou um camarada muito fechadão, não parece não, mas na minha infância e adolescência e juventude, muito tímido, cheio de complexos. Aí eu estava ali pensando assim, gente, se eu fosse Deus, eu não me escolheria para ser coisa nenhuma. Aí eu me emocionei, fiquei pensando assim, como Deus é bom. Que coisas Deus tem feito. Aí pega aquele camarada tímido e me dá a oportunidade para pregar. Gente, eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu não sei, mas tem um mistério que acontece comigo quando eu prego. Minha mulher diz assim, você parece outro. E quando eu me lembrei disso, hoje pela manhã, eu comecei a chorar. E pensei assim, como Deus tem sido bom para comigo. Que coisas Deus tem feito em minha vida. O que eu preciso mais? E Ele quer fazer na sua vida também. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero interceder por sua vida. Pedir ao Senhor que lhe conceda a graça de, nessa noite, você ter uma experiência com o Senhor Jesus. Deus bendito, o Senhor tem feito tantas coisas bonitas em tantas vidas. Essa exclamação de Balaão, ela é atual, atualíssima. Que coisas o Senhor tem feito na vida deste moço que testemunhou, na minha própria vida. Sou profundamente grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem feito coisas lindas. Que coisas o Senhor tem feito na vida de muitos que aqui estão. Gente que não tinha projetos, não tinha sonhos. Gente destruindo, se autodestruindo. Gente que fazendo escolhas equivocadas, trazendo tristeza aos familiares, a si mesmos. Mas o Senhor os alcançou. E corações que outrora insensíveis, hoje se emocionam. Pessoas outrora fechadas ao Evangelho, hoje amam a Jesus de todo o coração. E diante de tudo isso, não há como dizer diferente de Balaão. Que coisas Deus tem feito.
mas eu sei que o Senhor ainda quer fazer na vida de muitos aqui. Eu quero, Deus, pedir por cada pessoa que adentrou esse santuário, gente que percebe que lhes falta alguma coisa, não é religião, não é convicção, mas é uma experiência pessoal com Jesus. E eu quero pedir nessa noite que o Senhor estenda a tua mão sobre cada pessoa aqui, no nome de Jesus, Pai. Aquele que entrou aqui sem Cristo, que nessa noite possa dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele faça coisas lindas também no meu coração, fazendo de mim uma nova pessoa, um novo pai, um novo filho, uma nova esposa, um novo marido. Senhor, põe a tua mão aqui. Eu quero pedir ao Senhor que venha tocar corações nessa noite. Eu vou convidar pessoas a entregar a sua vida a Cristo, Pai. E elas vão poder dizer: que coisas Deus tem feito. É o Espírito quem convence. E eu te louvo por isso. Toda a igreja orando. Você que entrou aqui, amigo, e nessa noite quer dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Ele faça coisas